Fui aceito na escola de elite mais cara do país, mas descobri que as notas eram pagas com tempo de vida. O que acontece no porão da biblioteca vai te paralisar. Meu nome é Lucas, tenho 17 anos e venho de uma família humilde. Quando recebi a carta de aceitação para o Instituto St. Oswald, a escola preparatória mais exclusiva das montanhas, achei que tinha tirado a sorte grande. A mensalidade custava mais do que o meu pai ganhava em 5 anos, mas eu tinha uma bolsa integral por mérito excepcional. O lugar parecia um castelo medieval misturado com tecnologia da NASA. No primeiro dia, o diretor Blackwood nos reuniu no grande salão e disse algo que nunca esqueci: nesta escola, o conhecimento não é gratuito, ele exige um investimento do seu ser. Achei que fosse apenas uma metáfora sobre estudar muito. Mas, ao receber meu crachá de identificação, notei que ele tinha um pequeno sensor de agulha na parte traseira. É para monitorar sua saúde e níveis de estresse, explicou a enfermeira, enquanto prendia o crachá diretamente na minha pele, perto da clavícula. Os primeiros meses foram surreais. Eu, que sempre tive dificuldade em matemática, comecei a resolver equações complexas em segundos. Minha memória tornou-se fotográfica. Mas o preço começou a aparecer no espelho. Eu estava perdendo peso rapidamente, e olheiras profundas e roxas surgiram sob meus olhos. O mais estranho eram os alunos veteranos, os Elite 10. Eles tinham as melhores notas, mas pareciam cadáveres ambulantes, pele pálida, cabelos ralos e movimentos lentos, como se estivessem com 80 anos dentro de corpos de adolescentes. Comecei a desconfiar quando vi um colega de quarto, o Bruno, ser chamado para uma sessão de reforço à meia-noite. Ele voltou de manhã com o cabelo completamente grisalho e não se lembrava do meu nome. Ele olhou para mim e disse: valeu a pena pela nota 10 na prova de física, Lucas. O tempo voa quando você está aprendendo. Decidi investigar o sensor no meu crachá. Como eu tinha aprendido eletrônica avançada em tempo recorde graças às vitaminas da escola, consegui abrir o dispositivo sem disparar o alarme. Dentro, não havia apenas circuitos, havia um pequeno reservatório contendo um líquido bioluminescente azul. Ao conectar o sensor ao meu computador, vi um gráfico que me deixou aterrorizado. O crachá não estava monitorando minha saúde, ele estava extraindo algo. Havia um contador regressivo rotulado como reserva vitalícia estimada. No dia em que entrei, o contador marcava 60 anos. Após apenas 3 meses de notas excelentes, ele marcava 45. Eu tinha envelhecido 15 anos biologicamente em um único semestre. O St. Oswald não era uma escola, era uma fazenda de colheita de juventude, transformando nossos anos de vida em pura capacidade de processamento cerebral para os filhos dos bilionários. A regra da cadeia no St. Oswald era clara: quanto melhor a sua nota, mais rápido o líquido azul brilhava. Eu descobri que os alunos ricos, aqueles que não tinham bolsas, não usavam crachás com agulhas. Eles usavam receptores. Eles estavam literalmente comprando os anos de vida que nós, os bolsistas, estávamos doando em troca de conhecimento. Em uma noite de neblina, segui o diretor Blackwood até o porão da biblioteca, um lugar onde o acesso era proibido até para os professores. Usei um cartão de acesso clonado e entrei num labirinto de servidores que não processavam dados, mas sim fluidos. Centenas de tubos saíam das paredes e convergiam para uma câmara central. Dentro dessa câmara, vi cilindros de vidro cheios daquele líquido azul, cada um com o nome de um aluno bolsista. O meu cilindro estava lá, e o líquido estava sendo drenado por um tubo que subia diretamente para a sala dos veteranos da elite. Enquanto eu observava horrorizado, ouvi vozes. Escondi-me atrás de uma pilha de livros antigos e vi o pai de um dos meus colegas mais ricos, um magnata da tecnologia, entregando uma maleta de dinheiro ao diretor. O meu filho precisa passar em Harvard este ano, Blackwood. Não me importa quantos bolsistas você precisa esgotar. Quero que ele tenha o intelecto de um gênio até o final do semestre. O diretor apenas sorriu e ajustou um botão no painel. O Lucas é um espécime raro, tem uma vitalidade incrível. Podemos extrair mais 10 anos dele sem que ele entre em colapso imediato. Senti uma pontada aguda no peito no mesmo instante. O sensor no meu pescoço começou a pulsar intensamente, sugando minha energia. Minha visão ficou turva e meus joelhos fraquejaram. Eles estavam me matando em tempo real para satisfazer a ambição de um herdeiro mimado. Eu precisava agir rápido. Se eu tentasse fugir, os guardas me pegariam nos portões eletrificados. Minha única chance era sabotar o sistema de dentro. Notei que a extração era baseada em uma frequência específica de ressonância cerebral. Se eu conseguisse inverter essa frequência, talvez pudesse recuperar o que me foi tirado. Mas para isso, eu precisaria me conectar diretamente à câmara central, correndo o risco de ter o cérebro frito pela sobrecarga. No momento em que estendi a mão para o painel, a luz do porão se acendeu. Eu sabia que você era inteligente demais para o seu próprio bem, Lucas, disse uma voz vinda das sombras. Era o Bruno, meu colega de quarto, mas ele não parecia mais o garoto grisalho de antes. Ele estava transformado, seus olhos brilhavam com o mesmo azul do líquido e ele segurava um bisturi elétrico. O diretor me prometeu 5 anos de volta se eu te entregasse. Bruno avançou, mas a fraqueza dele era sua própria arrogância. Ele achava que a dose extra de vitalidade que o diretor prometera o tornava invencível, mas ele ainda era um corpo exausto. Consegui desviar do golpe do bisturi e usei o peso de um dos tomos da biblioteca para atingi-lo na têmpora.
Ele caiu, murmurando fórmulas matemáticas sem nexo. Não perdi tempo. Conectei meu crachá diretamente ao terminal da câmara central. A dor foi indescritível. Senti como se minha mente estivesse sendo esticada por um buraco negro. No monitor, o contador de reserva vitalícia começou a girar loucamente. Eu não estava apenas recuperando meus anos, eu estava acessando a rede neural de todos os alunos conectados. Vi as memórias de centenas de bolsistas que passaram por ali e desapareceram. Eles não foram embora, suas consciências foram digitalizadas e armazenadas para servir de processadores perpétuos para a escola. A sobrecarga causou um curto-circuito nos sensores de todo o andar. Lá em cima, nos dormitórios, os outros bolsistas acordaram simultaneamente com um grito de agonia. O vínculo havia sido quebrado. Percebi que, ao inverter a polaridade do sistema, eu não estava apenas me salvando, eu estava devolvendo, aleatoriamente, frações de tempo para quem ainda estava vivo. O alarme de segurança ecoou por todo o castelo. Protocolo de expurgar ativos iniciado, gritava a voz sintética pelos corredores. O diretor Blackwood não ia apenas me prender, ele ia autodestruir a câmara para não deixar evidências. Comecei a ouvir os passos pesados da equipe de contenção descendo as escadas. Eu tinha apenas 2 minutos para extrair os dados provando o tráfico de órgãos biocinéticos e sair daquele porão antes que ele se tornasse uma câmara de gás. No meio do caos, a porta do porão foi arrombada. Mas não eram os guardas. Era um grupo de bolsistas, liderados por uma garota chamada Maya, que eu mal conhecia. Eles estavam com os olhos injetados de sangue e as mãos trêmulas, mas seguravam ferramentas de manutenção e produtos químicos do laboratório. O sistema caiu, Lucas. Nós sentimos a volta da energia, gritou ela. Maya tinha sido a primeira da turma de medicina, e ela sabia exatamente onde ficavam os servidores de backup. Juntos, começamos a destruir os cilindros de vidro. O líquido azul inundou o chão do porão, brilhando com uma intensidade cegante. Se não podemos ter nossas vidas de volta, ninguém vai comprar nosso tempo, berrou um dos garotos, lançando um frasco de ácido sobre o processador central. O grito que ouvimos a seguir não foi humano, veio das paredes do próprio instituto. O prédio começou a gemer como se fosse um animal ferido. Descobrimos que o St. Oswald não era apenas um prédio, era uma estrutura bioorgânica que se alimentava da nossa energia para se manter impecável. Enquanto subíamos as escadas, vimos as paredes de pedra começarem a murchar e a poeira de décadas aparecer em segundos. A perfeição da escola era uma ilusão sustentada pelo nosso tempo. No saguão principal, encontramos os alunos da elite. Sem a transfusão constante, eles estavam envelhecendo em tempo real. Jovens de 18 anos caíam no chão com a pele se tornando pergaminho, gritando por socorro com vozes roucas de idosos. O diretor Blackwood estava no topo da escadaria, segurando um dispositivo que parecia um detonador. Vocês destruíram o ápice da evolução humana por causa de algumas décadas de vida medíocre, ele rugiu, com o rosto começando a rachar como porcelana velha. Blackwood apertou o botão, mas em vez de uma explosão, ouvimos um som de sucção vindo do teto. O instituto estava tentando uma colheita final desesperada, sugando tudo que restava de qualquer ser vivo ali dentro para tentar se estabilizar. Senti o sensor no meu pescoço queimar novamente, mas desta vez, eu sabia como lutar. Maya e eu unimos as mãos, formando uma corrente humana com os outros sobreviventes. Lembrem-se de quem vocês eram antes da bolsa, eu gritei. O segredo deles era nossa vontade de sucesso. Se parássemos de desejar as notas, o sistema não teria o que processar. Começamos a recitar nossas memórias de infância, coisas simples que a escola tentou apagar com fórmulas e fatos. A dissonância cognitiva foi demais para a máquina. Os painéis de vidro do teto explodiram, e a energia azul foi liberada para o céu como uma aurora boreal de almas devolvidas. Acordei num campo de grama alta, a poucos quilômetros das ruínas fumegantes do instituto. Ao meu redor, dezenas de jovens choravam e riam ao mesmo tempo. Alguns tinham cabelos brancos, outros tinham rugas permanentes, mas todos tínhamos nossos próprios pensamentos de volta. A polícia e as ambulâncias chegaram, mas o que encontraram nos escombros foi impossível de explicar para a mídia. O caso foi abafado como um vazamento de gás experimental, mas as famílias ricas que financiavam o St. Oswald começaram a cair uma por uma. Sem a inteligência artificial alimentada por nós, seus impérios de negócios colapsaram, pois eles haviam esquecido como pensar por conta própria. Eles eram parasitas que morreram junto com o hospedeiro. Voltei para casa para os meus pais. Eles não me reconheceram no início, eu parecia ter 35 anos, apesar de ter saído de casa com 17. O espelho é meu maior inimigo agora, um lembrete constante do que me foi roubado. Mas há algo que a escola não previu. No curto-circuito final, quando me conectei ao núcleo, eu não apenas perdi tempo, eu absorvi segredos de Estado, códigos bancários e as transações mais sujas da elite mundial. Eles acham que eu sou apenas uma vítima quebrada, mas eu sou o banco de dados ambulante de todos os pecados deles. À noite, às vezes, meu pulso ainda brilha levemente em azul, e eu consigo ouvir os pensamentos das pessoas ao meu redor. O St. Oswald me deu o conhecimento, mas eu vou usá-lo para garantir que nenhuma outra escola de elite jamais abra suas portas. A última coisa que soube é que o diretor Blackwood nunca foi encontrado nos escombros. Dizem que, no momento final, ele se fundiu completamente à estrutura da biblioteca.
Às vezes, recebo e-mails de endereços inexistentes, contendo apenas uma nota. Ah, é a minha nota final. Ele ainda está por aí, em algum servidor nas nuvens, esperando por uma nova geração de jovens ambiciosos dispostos a dar tudo por um futuro brilhante. Eu olho para o meu filho pequeno, que acaba de receber um convite para uma creche de alto desempenho, e sinto um calafrio. O ciclo quer recomeçar. Mas desta vez, eu sei o preço de um na, e eu não vou deixar ninguém pagar com a vida novamente. O tempo é a única coisa que não se pode recuperar, e eu vou proteger cada segundo que me resta. E você? Teria coragem de trocar 10 anos da sua vida por um futuro de sucesso absoluto? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de relatos que revelam o lado obscuro da realidade, não se esqueça de se inscrever no Reddit Spider e ativar as notificações. O próximo segredo já está sendo revelado, até lá!